Olá, meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador do Hanhanit e hoje a gente vai conversar sobre o trabalho remoto, mas especificamente o trabalho remoto para equipes não remotas. Nós estamos vivendo um momento de desafio aí para a sociedade no mundo inteiro e aqui no Hanhanit a gente vem ajudando empresas a implementar o trabalho remoto e a utilizar o próprio Hanhanit como ferramenta para manter a coesão dos seus times remotos há algum tempo. E nós internamente a gente usa o próprio Hanhanit para gerir a nossa própria equipe. Já era em grande parte remota e hoje em dia está completamente remota. Então eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre os desafios de ter que fazer essa transição. Primeiro, quando a gente está falando em organização em geral, esse já é um tema difícil, né? Manter uma empresa organizada já é uma coisa difícil em condições normais. Fazer uma empresa trabalhar remotamente também é uma coisa difícil em condições normais. E ter que fazer as duas coisas juntas, fazer a empresa trabalhar remotamente no tranco, é mais difícil ainda. Então, eu vou tentar ter uma conversa bastante pragmática para quem está passando por esse desafio. E eu acho que tem dois aspectos para a gente levar. Se por um lado é difícil, como eu estava falando, por outro lado também a gente não pode esquecer que é um grande privilégio poder trabalhar remotamente, ter essa opção de trabalhar remotamente. Muita gente não tem essa opção e está na rua tendo que se expor ao risco de contágio nas mais diversas formas, seja pessoas que trabalham na saúde pública ou pessoas que estão ajudando a gente a ter a infraestrutura necessária para continuar trabalhando em supermercados, farmácias, entregas e uma série de outros serviços essenciais aí. Então a gente tem que manter sempre essa perspectiva, que é difícil, é uma mudança, mas por outro lado, não podemos esquecer que é também um privilégio. Então vamos lá, vamos tentar fazer com que essa transição seja a mais benigna possível, né? Tem 4 aspectos que eu gostaria de trabalhar aqui. O primeiro aspecto é o mindset. Quando a gente trabalha num ambiente físico, a gente está muito acostumado ao longo dos anos, até pela questão da existência dos turnos de trabalho, da obrigação legal no Brasil da gente marcar ponto por conta da CLT, bancos de hora, etc. A gente está muito acostumado com a ideia de controle de esforço, né? Controle da presença da pessoa. E a gente está pouco acostumado com a ideia de controle de entregas ou de controle de resultados. E muitas vezes se fala, a gente faz uma gestão por resultados, mas não é bem assim. Muitas vezes você está ali em cima do que a pessoa está fazendo e está fazendo ali uma microgestão do que a pessoa está trabalhando e você tem uma falsa sensação de controle ou de gestão por estar próximo das pessoas. Muitas vezes até perdendo a perspectiva de que o trabalho precisa gerar resultados, ele precisa gerar entregas. E é essa mudança que se faz necessária, porque você não vai estar em cima das pessoas, mas você pode estar bastante próximo das entregas. Uma outra coisa que precisa mudar é que você vai precisar ter mais confiança nas pessoas. E confiança é uma coisa difícil de se falar sobre ela, porque, em geral, como é que você tem confiança para não precisar supervisionar de perto o trabalho de alguém? Em geral, quando você já tem experiência com essa pessoa, quando você já trabalha com ela há muitos anos, e você sabe que se a pessoa falar uma coisa, você sabe o nível de dedicação que ela tem, você sabe que se ela falar que ela está com um problema, ou que aquilo era difícil, ou que precisou de mais tempo, ou que precisou de qualquer coisa, você sabe que aquilo é verdade. Mas confiança é uma coisa que, por demandar experiência, ela escala mal. E ela não consegue ser, não escala mal no sentido de que você não consegue fazer isso com uma quantidade muito grande de pessoas, ter essa prova de que a pessoa é confiável, e também não consegue fazer isso do dia para a noite. Então, o desafio que você tem é trabalhar a ideia de que você tem que dar esse voto de confiança na pessoa e contar com uma ferramenta muito boa para te ajudar a desenvolver essa confiança, que é a transparência.
eu falo muito uma frase assim, que parece meio enigmática, que é transparência escala confiança. O que eu quero dizer com isso? É que é o seguinte, você vai ter que dar esse voto de confiança para a sua equipe, já que você não vai estar em cima dela, mas a maneira de você ficar tranquilo com isso é deixar as pessoas trabalharem, mas ao mesmo tempo ter transparência sobre o que está acontecendo. Então você vai precisar desenvolver, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso, sobre uma peça, um local que dentro do HunHunt pode ser, por exemplo, um quadro, ou pode ser um Kanban, ou pode ser uma planilha do Google Sheets, ou alguma coisa assim, que vai ser a sua fonte única da verdade. E é lá que você vai ter uma visão de tudo o que está acontecendo e vai tirar a mão e deixar as pessoas trabalharem. O segundo aspecto que eu gostaria de conversar é sobre as ferramentas que você vai utilizar. Então, o seu kit básico de ferramentas vai ter que contemplar duas coisas: comunicações, ferramentas para comunicação síncrona e assíncrona. E o que quer dizer isso? Comunicação que acontece em tempo real e comunicações que acontecem fora do tempo real, né? Como, por exemplo, um e-mail que você manda uma história e depois de algum tempo aquela história volta para você. E como utilizar elas. Existe uma gradação entre as ferramentas síncronas e as ferramentas assíncronas. Em um extremo do síncrono você tem, por exemplo, uma call com várias pessoas e todo mundo debatendo aquelas coisas em tempo real. E num outro extremo você pode ter, por exemplo, essa sua fonte única da verdade, que ela consolida informações ao longo do tempo. E no meio do caminho você vai ter uma série de outras ferramentas ou de outros usos dessas ferramentas que podem ser mais síncronos, assim, quase se transformando num chat, ou menos síncronos, com essa característica mais de vai e volta. A gente vai conversar sobre isso. Então, uma ferramenta importante, a ferramenta de videoconferência. Então, aqui no HunHunt a gente utiliza muito o Google Meets, né? Antigo Hangouts, ou o Zoom, né? A maioria dessas ferramentas abriu, até em função da crise com o coronavírus, etc., ele aumentou os limites de usuários e aumentou a capacidade dos planos gratuitos. Então, se você ainda não tem uma ferramenta oficial na empresa, considere uma dessas ferramentas. Da mesma forma, outras ferramentas como gerenciamento de arquivos e até o próprio HunHunt, que voltou a ter uma versão gratuita, estão colaborando para que as pessoas consigam se organizar. Então, aproveite isso, tire vantagem disso, comece a utilizar isso dentro da sua empresa. Às vezes é uma maneira mais suave de você testar várias coisas diferentes e ver em que você se adapta melhor. A segunda coisa que você vai precisar, grupos de comunicação. Então você vai utilizar alguma ferramenta de mensagem, de novo, o próprio Google Hangouts, ele tem essa possibilidade de você formar grupos, mas você pode, no limite, você pode utilizar até o WhatsApp para fazer isso. Então você provavelmente já deve ter grupo de empresa, grupo da área, etc. E aí tem algumas boas práticas para você implementar nesses grupos. Uma coisa é você separar as coisas por temas. Então, quem utiliza, por exemplo, o Slack já está mais acostumado a fazer isso, a criar diferentes canais para diferentes assuntos. Então, você faz subgrupos das equipes que você tem para tratar de diferentes assuntos. E tem dois grupos importantes que você vai precisar criar. Um grupo vai ser alerta vermelho. Então, quando tiver alguma mensagem, esse é o grupo que você não vai deixar mutado, você vai deixar ele com todas as notificações ligadas, que se acontecer alguma coisa que é disruptiva para a operação ou que é um bloqueio sério para o trabalho da equipe como um todo, isso é postado dentro desse grupo. E você separa isso porque os grupos tendem a ser ruidosos. O próprio WhatsApp, todas essas ferramentas de chat, na verdade, elas têm, vamos dizer, esse benefício da facilidade de uso, mas elas têm um malefício muito grande, que é o malefício do ruído
e da dificuldade de encontrar as coisas, principalmente depois de algum tempo. Então a gente vai falar um pouco também depois, o próximo passo é a gente falar sobre rituais, e elas são péssimas para fazer formalização de coisas, para fazer formalização de decisão, porque é muito difícil encontrar as coisas depois. Então, vai precisar ter uma certa disciplina nos usos dos grupos, para ter o grupo de comunicações normal das áreas e das equipes, um grupo de alerta vermelho para tratar coisas que são disruptivas, que vão aparecer, tomara que não, mas que podem aparecer, e o grupo de besteira. O grupo de besteira também é muito importante, grupo para compartilhar meme, para fazer gracinha, para tirar barato, para manter toda a informalidade que a gente tem no ambiente de trabalho e que fica tão prejudicada no trabalho remoto, ou que pode ficar tão prejudicada no trabalho remoto, porque esse é justamente um dos locais que você tem, um dos artifícios que você tem para manter a informalidade, para manter o bom humor, porque a última coisa que a gente vai falar aqui é sobre o elemento humano, e somos todos humanos, e a gente tem muitas outras necessidades além de receber input e fazer um output, né? Nós somos seres sociais, né? Então a gente vai precisar continuar cuidando de nós mesmos. Falando sobre comunicação assíncrona, um outro ponto importante é a questão do tom. A gente utiliza muito a linguagem corporal, né? A gente passa uma série de... O tom da voz, a linguagem corporal que a gente está usando, aquilo transmite uma série de informações que a pessoa capta. Então, isso sempre foi uma boa prática, mas agora em que a gente vai se valer muito mais de comunicação assíncrona, né? De mensagens, de textos, de e-mails e de outras coisas, a gente precisa ficar especialmente atento no tom do que a gente está escrevendo, no tom do que a gente está falando, para que a gente não seja rude ou desrespeitoso. Você está em uma comunicação formal, você está passando uma mensagem formal, é claro que você precisa fazer com que ela seja objetiva e clara, e garantir que todas as informações necessárias para que as pessoas consigam trabalhar em cima daquela informação ou daquela decisão que foi tomada estão disponíveis. Ótimo. Mas se você está numa comunicação um pouco mais informal, e num tema que não é especialmente objetivo, você pode se valer, você precisa ler 2, 3 vezes o que você escreveu, você pode utilizar emojis, você pode utilizar GIFs, você pode se valer de outros artifícios para conseguir trazer o tom que você quer dar para aquela mensagem, para que quando a pessoa tenha contato com essa mensagem, ela absorva aquilo da forma correta. Às vezes uma coisa que você escreve que é uma brincadeira, ela parece uma ironia ou parece um desrespeito. Assim, a escalada disso na comunicação escrita ela é muito fácil de acontecer sem você... mas não era isso que eu queria dizer. Já foi. A pessoa já se magoou, você já criou um atrito, eventualmente você já criou uma dificuldade de comunicação em um momento em que a gente não pode ter esse tipo de dificuldade. Então, o que é objetivo, vamos ser objetivo. Mas o que tem sutileza, o que tem nuances, é preciso que a gente tenha um cuidado especial em conseguir transmitir isso. Está falando sobre a ferramenta de vídeo, depois a gente falou sobre a ferramenta de mensagens e, por último, a gente volta a essa história da fonte única da verdade. Então, isso daí provavelmente vai ser um quadro, seja um quadro dentro do Hanhant, seja um Kanban, seja uma planilha de Google Sheets, alguma coisa que possa ser colaborativo, ou seja, que todas as pessoas possam ter acesso, e que consiga manter uma única versão para todo mundo. Tá? Essa peça é fundamental, porque é isso que vai dar coesão para a sua empresa. Essa peça é praticamente o escritório virtual. Tá? Isso é a consolidação de toda a atividade que está acontecendo dentro da sua empresa. E é por ela que você não vai deixar as coisas se perderem, não vai deixar as bolas caírem, e você vai continuar tendo um controle e uma visibilidade muito boa sobre o que está acontecendo dentro da empresa. Quem está trabalhando no quê,
quais são as datas que estão combinadas, é, quando as coisas vão ser entregues, se existem bloqueios, etc. Tudo isso vai viver dentro desse local, né? No Hunt é um quadro, pode ser um Kanban de qualquer natureza, uma planilha de sheets. Talvez isso seja a coisa mais importante para que você mantenha a coesão da sua empresa ou da sua área e você não perca o controle do que está acontecendo. Uma coisa é muito importante, já que você não vai estar no dia a dia instruindo a pessoa sobre o que ela fazer e fazendo correções de rumo, esse é o local em que você vai conseguir suprir essa necessidade e fazer e dar essa direção e conseguir saber se as coisas estão se mantendo na direção. Tá? Então, terceiro aspecto muito importante são os rituais. Você vai precisar de novos rituais dentro da sua empresa, agora que ela está operando de forma remota. Talvez no dia a dia, trabalhando de forma informal, você tivesse alguns que eram um pouco soltos, às vezes tinha, às vezes não tinha, ou você nem percebia isso como rituais, eram apenas formas de trabalho e a coisa ia acontecendo de uma forma mais orgânica, mas quando você começa a trabalhar de forma remota, você termina sendo obrigado a aumentar o nível de maturidade de gestão da sua empresa. Esses rituais precisam ficar mais claros, eles precisam ser respeitados. Eles têm o nome de ritual porque é para ser seguido religiosamente. Tá? Então, um ritual muito importante é o check-in. Tá? Então, você conseguir avisar para a sua equipe que você está disponível e que você não está mais disponível é uma coisa muito importante. Uma coisa que facilita isso para os times que originalmente são locais é que já existe um horário de trabalho. A maioria das empresas tem uma jornada, às vezes a jornada é flexível ou não é flexível. No mundo do trabalho remoto puro, muitas vezes as pessoas estão até em time zones, né, em fusos horários diferentes, e essa questão de quando a pessoa está disponível e quando ela não está disponível é mais complexa. Pensando de forma pragmática para quem está saindo do escritório físico e indo para uma experiência de trabalho virtual, eu diria que você deveria manter a jornada de trabalho, manter os horários de entrada e saída, para que não haja aquela dúvida de o cara está disponível, não está disponível, surgiu um bloqueio para mim, eu tento falar com ele, não tento, será que eu vou atrapalhar ele porque ele está em casa, etc. Cara, nós estamos trabalhando, é uma jornada de trabalho, é trabalho normal. Então, dentro do horário normal de trabalho da empresa, o mais provável é que eu possa entrar em contato com aquela pessoa e eu não precise ter esse pudor de estar cutucando ela porque ela está em casa, ou porque eu estou com receio de que ela esteja fazendo alguma coisa com os filhos, etc. Isso pode acontecer, claro, mas é importante que a gente não tenha esse pudor. Então, se eu conseguir deixar claro quais são fazer check-in e fazer check-out, isso pode ser dentro dos próprios grupos ou de qualquer outra forma que você resolver fazer isso, é uma coisa muito boa. Paralelo ao check-in, ou até em substituição a ele para alguns grupos, você tem as dailies, né? As reuniões diárias. Aqui a gente vai pegar algumas coisas emprestadas dos métodos ágeis. Então, talvez até sem querer você já comece a trabalhar de uma maneira mais ágil ou mais alinhada com os métodos ágeis ao implementar esse trabalho remoto no susto para a sua empresa. Então também pode ter aspectos bons que você talvez até depois queira manter passada esse momento de crise que a gente tem. Então a Daily, ela tem um formato muito simples, né? É uma reunião diária, em geral de 15 minutos, 20 minutos no máximo, onde os participantes eles têm 2, 3, máximo 5 minutos para falar, um escopo bastante simples, que é o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje, o que eu pretendo fazer hoje e se existe algum bloqueio, se existe alguma coisa que está me impedindo de fazer o que eu preciso fazer e eu preciso de ajuda de alguém. Então,
essa reunião é para ser jogo rápido, porque é isso, olha, ontem a minha equipe, se eu estiver falando de líderes, a gente fez isso, a gente fez essas entregas, para hoje a gente está planejando trabalhar nisso, fazer essas outras entregas, e eu estou com uma questão aqui dentro desse projeto que eu preciso de uma ajuda de tal área, que o cara também está nessa reunião, supondo uma daily de líderes, né? Ou se for a daily da sua equipe, cada pessoa está falando, eu vou precisar da ajuda de tal pessoa para conseguir fazer isso, etc. E dali, dessa daily, você puxa uma reunião maior, uma call, né? Que pode ser de 15 minutos, meia hora, ou o que for necessário para discutir aquele tema. Então, você não entra em discussões profundas dentro da daily, mas você localiza a existência de temas que precisam ser aprofundados e puxa ele para reuniões e para calls em outros momentos. Tá? Então, essa é a dinâmica da daily. Uma boa coisa para se fazer na daily é você fazer ela em cima do quadro que você estiver utilizando. Então, de novo, supondo que você esteja utilizando o Hunt, você vai abrir o quadro da sua equipe e vai conversar sobre ele. O que andou daqui para cá? O que está na coluna? O que foi para a coluna de tarefas entregues, por exemplo? O que está indo para as colunas que refletem estados de trabalho, né, de diferentes estágios de trabalho. Pode ser tão simples quanto fazendo ou etapas deste fazendo. Né? O que foi para isso? Para fazer isso, você precisa de alguma coisa que você não tem acesso hoje, e daí vai. Isso é uma coisa muito boa, porque você garante que você consegue manter essa sua fonte única da verdade atualizada, que ela vai estar, a pessoa, para se preparar para essa daily, ela tem que ir lá e atualizar as informações dela ou da equipe dela nesse quadro. Então, você garante que você vai ter no máximo um dia de defasagem na informação que você tem sobre tudo que está acontecendo dentro da sua área ou da sua empresa. E isso é transformador. E isso ajuda de verdade você a manter a coesão e ter garantia de que as pessoas estão trabalhando no que é prioritário. Porque a gente está num momento que é crítico, tem muita coisa acontecendo. E provavelmente a gente não tem capacidade de trabalhar em todas as coisas. Então a gente tem que garantir que o que é prioritário, o que é crítico, está sendo trabalhado. Na daily é onde você faz esse controle de curso e você volta. Se uma coisa deriva, você volta. Se no dia anterior uma prioridade não tinha ficado clara, aquilo fica evidente, você volta naquele tema. Então é uma coisa onde você tem uma oportunidade de fazer uma correção de rumo contínua para que você não tome susto. Então nós temos o check-in, nós temos a daily e nós podemos ter uma weekly, né? Que é uma reunião semanal. Em geral, aí essas reuniões semanais, elas são ou com a área inteira ou entre as áreas e a liderança da empresa, e é onde você entra em assuntos mais profundos. Então, em vez de fazer como uma daily, que são 3 minutos, 5 minutos com as pessoas falando, você vai abrir ali um espaço provavelmente de meia hora com cada área, para que você revise tudo o que foi feito, e aí você está um pouco mais à luz dos grandes projetos da empresa. Você não está preocupado com a microgestão das tarefas, mas você está preocupado com o atingimento de metas e com o avanço dos projetos de longo prazo da empresa. Então, é muito comum nessas reuniões semanais, a gente abre ela em cima das metas das áreas. Internamente, a gente usa um sistema chamado OKRs, né, de Objectives and Key Results, né, OKRs. A gente tem um material bastante rico sobre isso, então, se você achar que pode ser útil, talvez seja um bom momento para explorar esse tema. Por quê? Porque os OKRs ou um sistema de metas é o que vai ajudar você a perceber se você está se mantendo na direção correta e se os objetivos estão sendo atingidos. É importante que você defina quais são as metas e deixe isso claro, de uma forma transparente para as pessoas e para a empresa como um todo, para você saber, a gente está onde a gente deveria estar?
a gente está atingindo os nossos objetivos, isso ajuda muito a diminuir pressão. Esse ajuste de expectativas ao longo do tempo é muito importante. Isso traz segurança, isso evita que as pessoas entrem em burnout, né? Que elas tenham um estresse, né? Que elas efetivamente entrem em fadiga. Honestamente, trabalhando de forma remota, principalmente nesse momento em que a gente está com restrição de mobilidade, etc., as pessoas elas vão ficar mais ansiosas, né? Vão ficar mais inseguras. Então é importante que você tenha algo que possa balizar isso. Então, se semanalmente você fala, olha, a gente está on track, né? A gente está no caminho em relação ao que a gente precisa fazer das entregas, isso traz muita segurança, isso traz paz de espírito, isso faz com que as pessoas consigam trabalhar de forma sustentável, porque infelizmente é o que tudo indica, isso não é um esforço de uma semana que a gente vai fazer, talvez seja um esforço de alguns meses. E se for assim, precisa ser sustentável. Eu gostaria de falar sobre essas reuniões, aqui quando eu estou falando de reuniões, obviamente nesse momento ele está falando de calls, né? De reuniões telepresenciais. Quando essas reuniões que são derivadas das dailies, elas precisam ter um objetivo muito claro. E é isso que eu falei em relação ao trabalho remoto forçar um nível maior de maturidade, porque o que eu vou falar não é nada que é específico do trabalho remoto, isso é uma boa prática para reunião em qualquer momento da vida, que assim, a reunião, ela devia ter um convite, esse convite precisa garantir, quem está fazendo esse convite precisa garantir que todas as pessoas necessárias para o atingimento do objetivo daquela reunião estão convidadas e podem estar presentes. Se existe algum material que precisa ser consumido previamente, ele pode ser enviado junto com o convite. Se existe algum material que precisa estar disponível, ele pode ser solicitado dentro do convite. Então, a velha ideia de ter uma pauta para a reunião, que é dizendo qual que é o objetivo dessa reunião, o que a gente quer decidir aqui dentro, quem precisa estar presente, que materiais serão necessários para tomar essa decisão, isso fica fundamental, porque você precisa ser muito respeitoso com o tempo das pessoas quando você está trabalhando de forma remota. É muito chato você ficar numa call esperando alguém entrar e a hora que as pessoas entram, falta alguém e não dá para fazer aquilo porque precisava daquela pessoa. Isso tudo acontece no dia a dia, né, numa reunião normal dentro da empresa, mas fica tão mais gritante quando você está trabalhando de forma remota e é tão desrespeitoso com o tempo de todas as pessoas que estão ali precisando realizar suas entregas e atingir os seus objetivos, atingir as suas metas, etc. Então, precisamos ter muito cuidado, precisamos ser muito respeitosos com o tempo das pessoas. E uma última coisa importante sobre essas reuniões precisa existir a formalização da decisão tomada. Por isso, de novo, a história de você ter uma fonte única da verdade, né? De você ter um quadro em que você vai pegar aquela decisão e vai colocar, se você estiver utilizando o Hannity, dentro das tarefas, você tem área de comentários. Então, provavelmente, muitas das questões assíncronas que você precisa decidir, você pode fazer por lá mesmo, né? Então, você manda lá. Eu falei dessa história da gradação do assíncrono, né? Assim, se você só precisa fazer uma comunicação ali dentro e formalizar alguma coisa, você pode só postar aquilo e tá ótimo. Se aquilo ali tem um bloqueio e você precisa da opinião de uma pessoa, você precisa de uma autorização de uma pessoa, precisa de uma orientação, você coloca o arroba lá e menciona a pessoa, porque ela vai receber uma notificação do outro lado, ou seja, você vai gerar uma micro-interrupção no trabalho dessa pessoa, mas ela vai bater o olho naquilo e falar, vai lá, faz a contribuição dela e remove o bloqueio que você estava tendo naquela tarefa e ao mesmo tempo formaliza quem, quando e o que aconteceu ali dentro. Isso é muito importante porque é um risco que você tem nesse ambiente, a gente usa o WhatsApp, a gente sai fazendo as coisas, etc e tal. Beleza, hoje você lembra, amanhã talvez, daqui a 15 dias, zero. Não tem a menor chance de você conseguir lembrar em que canal aconteceu aquilo,
e conseguir saber de que forma aquilo foi tomado, quem que tomou aquela decisão, que decisão que foi tomada, quem participou daquela decisão, etc. E isso pode ser crítico, né? Eventualmente você modifica uma entrega em função de decisões que foram tomadas e essa entrega frustra ou não frustra um prazo, um escopo ou um combinado qualquer com um cliente interno ou externo, e você vai ter que responder por aquilo. Você precisa transportar essa decisão para a sua fonte única da verdade. Aí manter a formalização do que está acontecendo dentro da empresa. E, por último, e aí talvez a parte mais importante, e a gente tangenciou ela aqui em vários momentos, é o aspecto humano, né? Então a gente falou sobre 3 aspectos importantes, que é o mindset, as ferramentas e os rituais. E tem esse último aspecto, que talvez seja o aspecto mais importante, que é o aspecto humano. Nós, no Hunt, nós sempre sempre advogamos a favor da separação entre a vida pessoal e a vida profissional. Hoje em dia talvez um pouco menos, mas foi muito moda falar assim, não existe mais separação, as pessoas estão 100% conectadas e você pode falar por WhatsApp, pelo não sei o que, etc., o tempo inteiro, 24 horas, etc. E a gente sempre olhou isso falando assim, olha, acho isso muito ruim, porque isso representa uma redução da qualidade do que você está fazendo. Então, se eu estou com a minha família e eu estou no WhatsApp com o meu chefe, será que eu estou com a minha família? Assim, se eu estou numa reunião e eu estou no WhatsApp com a minha namorada, será que eu estou na reunião? E a gente sempre foi muito crítico em relação a isso. Eu acho que essa separação vai se fazer ainda mais necessária, porque você dentro da sua casa, de repente você pode se ver compelido, se ver numa dinâmica de trabalhar 24 horas ou de não conseguir trabalhar por estar envolvido nas questões da sua vida doméstica ali, com seus filhos, com a preparação da comida, com uma série de coisas que se modificaram e se mesclaram dentro da sua rotina de trabalho, que deixou de ser uma rotina e virou um contínuo. Esse contínuo pode representar uma queda de qualidade de contato, de qualidade e de capacidade de realização desses contatos muito grande. Você está com seus filhos, mas não está com seus filhos, é muito ruim. Você está preparando uma comida, fazendo uma outra coisa junto, você pode causar até um acidente. Então, essas coisas são muito ruins. Então, é muito importante que essa separação exista e que você consiga, de alguma forma, manter a sua rotina. Então, se você acorda, se a sua rotina era acordar de manhã, fazer exercício, tomar banho, tomar café, ir para o trabalho e estar no seu trabalho às 9, mantém. Então, às 9, você vai lá, talvez agora você tenha um pouco mais de tempo, faça isso com um pouco mais de folga, porque você não vai gastar mais o tempo que você gastava no trânsito, e você vai poder ficar um pouco mais ali com a sua família ou fazendo coisas que você tenha, outras coisas que você tem que fazer na sua vida. E aí chegou no horário de você fazer a sua daily ou de você fazer o check-in, você tá lá não precisa necessariamente ser a roupa de trabalho, mas você, se você tem o hábito de fazer a barba, de se vestir para o trabalho, etc., você pode manter uma coisa muito próxima disso. Você não precisa, porque você está em casa, adotar visual náufrago, né? E não faço mais a barba, vou fazer call de pijama porque é só não aparecer no vídeo, etc. Do ponto de vista motivacional, não são legais do ponto de vista social, porque é legal que você, inclusive é uma boa prática nas reuniões, você abrir o vídeo, né? Às vezes a gente não tem nem conexão suficiente em casa para sustentar uma call em vídeo, mas é legal abrir, dar um oi para as pessoas, falar, tá ali, trocar, se você tá com um avatar ali com a primeira letra do seu nome, coloca uma foto, sabe, para as pessoas lembrarem que existe uma pessoa ali por trás, não uma entidade abstrata que está ali por trás. A gente precisa preservar a nossa humanidade, né?
Se você puder fazer com vídeo aberto, faça com vídeo, faça as calls com o vídeo aberto, e mantenha seu esquema de trabalho, porque, de novo, isso pode demorar bastante. E nesse esquema de manter a rotina, se você costumava sair com seus amigos no final do dia e fazer um happy hour, não vai dar para encontrar com eles no bar, mas posso ligar para eles, posso fazer uma call, botar todo mundo e continuar falando besteira e contando histórias e falando sobre o que quer que seja. Uma última coisa que eu queria falar é para a gente não se intoxicar com as notícias ruins. Eu estou em casa, vou manter a televisão ligada enquanto eu trabalho. Olha, tá passando 24 horas por dia de cobertura de Covid-19. Então, razoável chance de você ter uma overdose de informações sobre o assunto. É claro que a gente precisa estar informado, mas reserva uma parte do dia para se informar sobre isso. Não precisa passar o dia inteiro em cima de grupo de WhatsApp vendo fake news de coisas que aconteceram, ou vendo postagens que é necessário que a gente tenha consciência delas, mas a gente não precisa se intoxicar com elas. E apesar de eu ter falado que a última coisa era a última coisa, agora que vem a última coisa. A última coisa, na verdade, é sobre descompressão, que é o trajeto de casa para o trabalho. Muitas vezes ele funciona, sem que a gente perceba, como uma área de descompressão. Então a gente saiu com a cabeça cheia de coisas do trabalho e a gente tem ali aqueles 15 minutos para os privilegiados, meia hora, uma hora, para a gente, com meia hora e meia para a gente conseguir chegar em casa. E todo esse período ele vai funcionando como uma descompressão também, para a gente vai desligando das coisas de trabalho, etc. Agora a gente tem uma coisa que eu posso sair de uma call, arranca rabo, abro a porta e estou na sala com a minha esposa, com os meus filhos. E a minha cabeça ainda está fumegante, né? Então, essa talvez seja uma boa ideia fazer algum tipo de descompressão. Então, terminou a call, terminou o seu dia de trabalho, você fez o check-out lá com a sua equipe, que tal talvez colocar uma música, navega na internet um pouco, vai do site dos seus hobbies, visita virtualmente o museu, já que quase todos ou todos estão com suas coleções abertas, faz alguma outra coisa, aproveita, dá uma descomprime um pouco, não vai no tranco de uma análise cabeluda que você estava fazendo, que você está com a cabeça em outra coisa, ou de uma call energética, que você fez um build-up ali todo defendendo uma posição ou até empolgado numa coisa, e vai no tranco encontrar com uma pessoa que está numa outra vibe, né? Que eventualmente passou o dia inteiro ali num outro ritmo, com a cabeça num outro lugar, e você chega de uma forma que nem você se percebe daquela forma, né? Então, esse eu acho que é um toque sutil, mas interessante. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, siga os canais do HunHunt nas mídias sociais e muito obrigado. Um ótimo dia de trabalho para todo mundo.